Namayo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Swami Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, saudações a todos. Então vamos concluir hoje a nossa última aula do segundo módulo do curso de Bhakti Yoga em Nova Gokula. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, tanto os alunos do curso que se inscreveram e aos visitantes também. Muito obrigado por esta audiência. Tá? Eu vou enfatizar novamente, vocês podem ter um caderno, uma caneta na mão para anotar as suas dúvidas, suas perguntas, para posteriormente a gente criar um debate e discutir, né, sobre os questionamentos de vocês, tá bom? Então nós vamos continuar hoje já iniciando sobre a relação dos personagens incríveis, né, da turma da pesada, a turma, uma equipe poderosa que a gente tem no nosso Parampará, na nossa sucessão discipular, que começa com Brahma. Vocês podem ver aí na imagem, Brahma, ele foi quem criou o universo material, o engenheiro cósmico, e durante o processo da criação, quer dizer, mesmo antes de iniciar a criação, ele recebe o conhecimento védico do seu coração. Tene Brahma Rida. Rida significa coração, e a Adikavaye. Então, o primeiro ser vivo do universo recebe o manual cósmico. Então, no momento ele está criando o universo, juntamente com a criação, ele também manifesta os Vedas, que foram inspirações divinas, tá? Por isso, onde se vê uma divindade de Brahma, na mão dele ele está segurando um livro que simboliza o conhecimento védico, como um manual de instrução. Na aula passada, quer dizer, na aula do primeiro módulo, eu já tinha falado que Brahma, antes de criar os seres, ele cria as 5 tendências do mundo material. A primeira é o sentimento de morte, aquele sentimento que todos temos, que um dia eu vou morrer. Apesar de não admitirmos, apesar de que a morte é um tema proibido na sociedade, por isso quando a morte se aproxima ficamos assustados, perplexos. Então esse sentimento de que um dia vamos morrer foi criado por Brahma. Depois ele também criou a ira ou a raiva após a frustração, porque sempre quando não conseguimos satisfazer os nossos desejos, ficamos irados. Geralmente a ira é produto do desejo insatisfeito. E o senso de propriedade falsa, nós chamamos tecnicamente de ahankara, ou ahamameti, eu sou isto e isto é meu, tá? O sentido de egoísmo, né, ou de propriedade. A concepção corporal ilusória, ou seja, a tendência de acreditarmos, né, que somos o corpo material. E esquecimento da nossa verdadeira identidade, que o Vedanta define como sendo Aham Brahmasmi, né? Nós somos espírito, eu sou espírito.
Todos nós somos espíritos, tá? Então Brahma cria, né, essas 5 necessidades ou os compromissos nescientes. Por que compromisso? Porque são as tendências naturais do universo material. Então, antes de criar os seres ou as formas, Brahma cria essas tendências e não se sente bem. Ele fica dominado por um sentimento não de culpa, mas de pesar, porque Brahma é uma grande personalidade, uma pessoa, ele acumulou tanta piedade, tanta bondade, esse acúmulo de karma fez com que ele recebesse esse posto no universo cósmico. Eu quero enfatizar aqui, gente, que essa linguagem do nosso curso, a linguagem da nossa literatura, ela se passa não só no nosso plano físico, ela passa em 3 planos. O plano terreno, o plano físico, o plano cósmico. Por isso tem o relato de várias personalidades, de deuses ou personalidades fantásticas, até animais fantásticos, que não é comum na nossa linguagem humana, o terrestre, tá? E por fim, nós vamos também, nós temos de nos acostumar com a outra linguagem, que é a linguagem mística, ou a linguagem espiritual, ou seja, o mundo espiritual e os personagens do mundo espiritual vão ser também abordados, né, dentro do nosso curso. Então, Brahma, nós entendemos que ele não é do plano físico, né, assim, terrestre, é do plano cósmico, não é espiritual também não, tá? Brahma, essa pose de Brahma aí significa que ele está no planeta, no universo mais elevado dentro desse mundo cósmico, tá? Chamado Brahma Loka ou Satya Loka. Brahma, dessa bondade de Brahma, desse pesar dele de ter criado as características nescientes do mundo, ele gera 4 criancinhas, chamadas 4 Kumaras, tá? Essas crianças nasceram muito puras. Por serem muito puras, elas não quiseram se envolver com os envolvimentos sociais do mundo. Eles queriam compromissos mais elevados. Então Brahma deu a ordem para eles se casarem e constituírem família. Eles não queriam saber disso. Então eles foram considerados filhos renegados, né? Então Brahma não instruiu eles, assim como os sannyasis, ou seres ascetas. Eles permaneceram... Desculpa, Brahma não instruiu eles como seres normais, assim, de uma sociedade, uma pessoa que segue, né, o ciclo natural de se casar, ter filhos, como era comum desde tempos imemoriais. Porém, eles se tornaram grandes santos que deram origem da Sampradaya, que nós nos referimos, Nimbaraka Sampradaya, tá? E o Sanaka Kumara ficou encarregado da filosofia Sankhya, que é o estudo do mundo fenomenal. Sankhya quer dizer a contagem, a observação do mundo cósmico material. São o estudo dos elementos materiais grosseiros e sutis. O Sananda Kumara ficou encarregado do yoga, Sanatana Kumara da Vairagya, o processo de renúncia, de entender que esse mundo não pode ser considerado como nossa propriedade. Tudo aqui, todo o apego que temos, um dia nós seremos forçados a desapegar. Então, Vairagya ajuda isso. E tapas são os processos de austeridade, penitência, que foi, e o sábio encarregado foi Sanat Kumara. Na verdade, dentro da nossa sucessão discipular, o primeiro após Brahma foi Narada Muni, conhecido como astronauta transcendental, né? Ele é um dos grandes sábios da literatura védica, filho de Brahma e também mensageiro dos deuses, tá? Ele está sempre assim, com uma inter-relação cósmica, tá? Ele ganhou esse instrumento chamado Vina, ele segura esse instrumento nas mãos e quando ele toca, né, as cordas desse instrumento, ele consegue obter um poder místico de voar, de viajar para qualquer parte que ele queira, tá? Então Narada é tido como uma das eminências no processo religioso de Bhakti.
É considerado o autor do Narada Purana, Narada Bhakti Sutras, do Pancharatra e de inúmeros outros textos védicos. Ele também é um dos 12 Mahajanas que eu falei na aula de ontem, tá? Pancharatra é uma escritura que Narada compilou, muito importante, que foi reproduzida depois com uma linguagem mais moderna no século XV pelos Goswamis de Vrindavana, que nós vamos falar mais adiante. E esse texto que foi compilado do Narada Pancharatra formula toda a etiqueta em nossos templos, né? Toda a etiqueta e as normas de se relacionar mutuamente dentro do mosteiro e também do cuidado que temos de ter com as divindades. Narada Muni é mestre do grande Veda Vyasa, que foi quem codificou os Vedas. Narada Muni visita palácios de Krishna. Narada Muni, como eu disse, ele tem o poder de voar, e uma certa vez ele visitou o palácio de Krishna em Dwaraka. Krishna vivia nesses palácios com muitas esposas, porque naquele tempo de Krishna tinha muitos reis malévolos que raptavam as princesas. Tinha um rei muito maldoso chamado Jarasandha, que raptou milhares e milhares de princesas, e Krishna lutou com esse rei Jarasandha, derrotou ele, e era costume da época de que quando uma princesa era salva do seu raptor, quem a salvou tinha de se casar com ela. Isso gerou essa grande relação de Krishna polígama, né? Uma vez lá em São Paulo, quando eu era monge e ficava vendendo livros, divulgando essa filosofia nas ruas, ali no centro nervoso de São Paulo, eu me lembro que um cristão me abordou dizendo que o seu Deus, Krishna, casou com 108 mulheres e o meu Jesus Cristo nunca se casou. Aí eu falei para ele: você errou na sua conta. Krishna não casou com 108 mulheres, ele casou com 16.108. E em Dwaraka, onde ele vivia, ele se expandiu, né, em 16.000 Krishnas, tá? Porque as 108 viviam em Vrindavana, eram vaqueirinhas. Ele se expandiu. Um yogi comum, ele consegue se expandir no máximo em 10 formas iguaizinhas às suas, ou seja, o poder da clonagem já existia naqueles tempos. Só que o yogi, através do seu poder siddhi, ele consegue se multiplicar em 10 formas no máximo e ficar no mesmo lugar. Krishna, ele se expandia em ilimitadas formas. Então essas formas são chamadas Prakasha e Vilasa. São formas que são iguaizinhas a ele ou formas que têm certas diferenças, como Balarama, tá? E outras encarnações que são iguais a Krishna, mas com pequenas diferenças físicas. Mas nesse caso dos palácios de Dwaraka, Narada Muni ficou curioso, e quando ele chegava num palácio, ele via, por exemplo, Rukmini, né, conversando com Krishna, brincando com Krishna amigavelmente, e ele era saudado por Krishna. Krishna reverenciava Narada Muni com muito respeito, porque Krishna tinha muito respeito aos sábios e aos professores, né? E sacerdotes, brahmanas. Quando Narada Muni chegou em outro palácio, ele viu, por exemplo, Satyabhama, que era outra rainha, esposa de Krishna, assim, comendo com Krishna, né, num almoço assim, com Krishna, agradavelmente. Krishna para tudo para receber Narada Muni, e assim, na medida que Narada Muni ia visitando outros palácios, ele via que não era o mesmo Krishna, eram vários Krishnas diferentes com atividades diferentes. Então ele ficou muito, assim, espantado com aquilo e fez uma oração para Krishna que foi a seguinte: agora, por favor, Krishna, conceda-me suas bênçãos de forma que eu possa viajar pelos universos e cantar as glórias de suas atividades transcendentais por toda parte. Ele queria contar para todo mundo o que ele tinha acabado de ver, né? Aí Krishna responde para ele: meu querido Narada, ó sábio entre os semideuses, você sabe que eu sou o instrutor supremo
e seguidor perfeito de todos os princípios dhármicos, bem como o supremo apoiador de tais princípios. Krishna fala isso também na Gita, né? Ele fala que eu não preciso trabalhar, eu não preciso seguir nenhum dever, mas eu trabalho para dar exemplo, porque se eu parasse de trabalhar, todos esses mundos parariam. E Krishna também diz, né? Se uma pessoa não trabalha, ela não pode nem manter o seu próprio corpo físico. Tá? Aí Krishna completa dizendo, portanto, encontro-me pessoalmente executando tais princípios do Dharma para ensinar ao mundo inteiro como agir. Meu querido filho, é meu desejo que você não se confunda por tais demonstrações de minha energia interna. Então Narada Muni saiu muito feliz e ele recebeu essa bênção de Krishna de viajar por todo o mundo. Então Narada Muni é um sábio muito peculiar, né? Porque ele nunca está parado num lugar, ele está sempre viajando e nunca não tem uma residência fixa, né? Como a gente vê as histórias de Shiva. Shiva ele mora em Kailasha, né? Fica sempre meditando debaixo de uma figueira da Bengala. Vyasadeva também fica nos Himalaias, discípulo de Narada. Todos têm o seu eremitério, o seu cantinho, o seu aconchego, mas Narada não, está sempre viajando. E ele fica virando jogo de várias histórias de Krishna. Ele fica mandando mensagem para os deuses. Aqui, por exemplo, nessa próxima ilustração, ele está conversando com Kansa, está comunicando a Kansa que Krishna estava vindo numa encarnação como filho da sua irmã Devaki, seu cunhado Vasudeva, para matar ele, porque esse Kansa era o símbolo do mal na época. Então Kansa ficou com muito medo, né, da visita depois que Narada Muni visitou Kansa, ele ficou muito amedrontado, porque Narada estava ali adiantando a vinda de Krishna para esse mundo. Tem outra história muito bonita de Narada Muni. Ele era conhecido como um preletor, né, como um comunicador ideal. Ele se encontrou com Mrigari. Mrigari, nessa próxima ilustração, a palavra Mrigari que significa o inimigo dos animais. Mrigari vinha de várias gerações de caçadores. As descendências da família de Mrigari viviam da caça. Eles tinham arcos e flechas e eram muito peritos, né, em matar animais. Quando Narada Muni adentrou na floresta, ele começa a ver vários bichos mortos pelo chão e sofrendo, e ele vai e começa a conversar sobre o princípio da ahimsa, da não violência e das consequências da lei do karma com Mrigari. Mrigari faz uma conversão. Ficou muito famosa essa história porque ninguém imaginava que Mrigari ia abandonar seu arco e flecha e sair com a sua esposa para viver na beira de um lago, simplesmente em meditação, né? E sem usar mais as formas hediondas, né? Não só hediondas, mas cruéis para a sua manutenção. Eu estava conversando com o Daniel agora há pouco, lembrei de uma história de Narada Muni que eu acho muito bonita também, como ele era bondoso, né? Uma certa vez, com essa bênção já de viajar por todo o cosmo, ele entrou numa vila e encontrou-se com um sapateiro. Um sapateiro na Índia é considerado uma casta baixa, porque mexe com sapatos que são sujos, né? Uma pessoa muito simples. Narada Muni parou, conversou com ele e o sábio, o sapateiro, que era muito sábio, perguntou para Narada Muni, onde você está indo, Narada? Narada respondeu, eu estou viajando, eu vou visitar Krishna no mundo espiritual. E o sapateiro ficou muito feliz e pediu para Narada Muni perguntar para Deus, para Krishna, quando é que ele ia sair do mundo material. Tá bom, eu vou perguntar para você. Quando ele caminhou mais um pouco, Narada encontra com um brahmana, um sacerdote muito limpo, fazendo a sua meditação,
fazendo as suas tapásias. Era um Brahmana muito conhecido pelas suas penitências, pelo seu estudo. Ele era famoso pelas suas práticas espiritualistas. E Narada Muni comunica a ele que ele estava indo visitar Krishna no mundo espiritual, e ele faz a mesma pergunta o mesmo pede para ele fazer o mesmo questionamento para Krishna. Por favor, pergunte para Krishna quando é que eu vou sair desse mundo, e porque eu já tenho muitas práticas espirituais aqui acumuladas. Passa um tempo, Narada Muni vai para o mundo espiritual e volta e se encontra novamente com esse Brahmana, sacerdote, rígido, estrito. E o Brahmana pergunta para Narada Muni: o que Deus estava fazendo no seu planeta? Conte para mim, estou curioso. Aí Narada Muni fala: Deus, Krishna, estava colocando um elefante no buraco de uma agulha. O Brahmana intelectual ficou muito inquieto, né? Narada, eu estou falando sério, por favor, fala sério comigo. O que Krishna estava fazendo no mundo espiritual? Narada Muni novamente diz: ele estava colocando um elefante no buraco de uma agulha. Como assim, Narada Muni? Tá bom, você não quer falar sério? Então me diga, quando é que eu vou sair desse mundo? Krishna explicou quanto tempo eu tenho ainda, porque eu já tenho muita piedade acumulada. Narada Muni respondeu: você vai demorar muitas e muitas vidas para sair desse mundo, devido ao seu orgulho, você é muito pedante, muito orgulhoso, então você não entende o que nós chamamos de Achintya Shakti, a potência inconcebível de Deus. Narada Muni saiu e logo depois, em seguida, ele encontra com o sapateiro. O sapateiro, com muito respeito, presta as suas homenagens à chegada do sábio e pergunta: Narada, o que Deus, Krishna, estava fazendo no seu mundo? E Narada Muni responde: ele estava colocando um elefante no buraco de uma agulha. O sapateiro arregala os olhos, na sua simplicidade natural, ele diz: nossa, só mesmo Deus, Krishna, com seu poder infinito, para colocar um corpo gigantesco dentro de um corpo minúsculo. Só ele para fazer isso. Que maravilha! E imediatamente ele pergunta: Narada, por acaso Krishna disse, quando é que eu vou sair desse mundo? E Narada responde: ele me disse que você não precisa sair desse mundo, você já está no mundo dele, você já está conectado com o mundo espiritual, e mantenha nessa sua simplicidade, a sua humildade, a sua mansidão, na sua vida simples, mais digna. Ainda assim você já vai estar no mundo espiritual, tá? Você já está treinando para isso, e fique tranquilo. Então, eu acho muito bonita essa história, que mostra que a inclusividade do processo da Bhakti Yoga, Krishna, ele é um Deus amoroso e aberto a todos, tá? Narada Muni ele escreveu também uma literatura chamada Narada Bhakti Sutra, que é um tratado da Bhakti Yoga, tá? Aí tem algumas frases, tá? Do capítulo 1 do Narada Bhakti Sutra. Eu tenho esse livreto em inglês, se alguém quiser eu posso emprestar. Ela, a devoção, Bhakti, tem a natureza do amor, prema, o amor supremo por ele, a divindade. Tendo obtido isso, a pessoa se torna perfeita, ela se torna imortal, ela se torna satisfeita e completa. Tendo conhecido isso, ele se torna louco, embriagado, ele se torna tolo, ele se torna satisfeito com o eu, ao Atma. Isso, o amor divino, não é semelhante ao desejo kama, pois sua forma, sua natureza, é a da cessação. Ela, a devoção, é assim, realmente, astie vamevam, como a das mulheres que cuidam das vacas, as pastoras, gopis, em Vraja. Yata Vraja Gopikanam. Yata Vraja Gopikanam.
Ou seja, Narada Muni já, há milhares de anos atrás, ele já considerava a relação, né, perfeita, o símbolo da relação perfeita, como sendo a que Krishna desfruta nessa relação conjugal com as gopis de Vrindavana. Esse é um assunto que vamos discutir mais para frente, tá bom? É mais ou menos como o humor de Santa Teresa d'Ávila, que não via Deus, né, que é uma santa da Igreja Católica, que não via Deus como Pai, não via Deus como... ela via Deus acima da amizade, tá? Ela tinha uma liberdade amorosa com Deus tão profunda que ela via Deus como amante. Infelizmente não foi muito compreendida em sua época. Partimos então para conhecer um pouco sobre Srila Vyasadeva. Vyasadeva, discípulo de Narada Muni, tá? Ele foi o supervisor e editor de toda a vasta literatura védica atual, tanto dos Shrutis, os 4 Vedas originais, Upanishads, Vedantas, Sutras, quanto dos Smriti, Puranas e Mahabharata. Shruti significa aquilo que foi memorizado, tá? Shruti é aquilo que foi falado, tá? A literatura ágrafa, que depois foi passada para a forma escrita, e depois Smriti, que são as literaturas que foram compiladas posteriormente, como os 18 Puranas e o Mahabharata, cujo Bhagavad Gita faz parte, tá bom? E o período inicial, a Era de Ouro, Satya Yuga, a escritura sagrada é única, não é escrita, e todos a conhecem perfeitamente, uma vez que o intelecto humano nessa era 100 mil vezes superior a uma pessoa dessa era atual. Imagine isso. Tá? A Era da Prata, então, aqui está sendo descrito assim, os períodos cósmicos e como o conhecimento foi se desenvolvendo. Tem 4 períodos cósmicos, assim como temos 4 estações do ano. Verão, outono, primavera e inverno. Então existem 4 períodos cósmicos. Satya, a Era Dourada, Tetra, a Era da Prata, Dwapara, a Era do Cobre e Kali, o momento presente, que se chama Kali, a Era do Ferro. Tá? Então, mais para frente nós vamos ver um estudo sobre as características mais profundas de cada era. Aqui é uma análise que eu coloquei sobre como o conhecimento foi fluindo, né, em cada uma dessas eras, e o critério era sempre a capacidade de cognição. Tá? Então, entendam bem, na Era do Ouro não existia um único Veda, ou seja, um Veda que era passado, um conhecimento transmitido na forma ágrafa, oralmente, as Shrutidaras, as pessoas ouvindo uma vez assimilavam todo o conhecimento. Tá? Porque o intelecto humano nessa era 100 mil vezes superior ao da era atual. Tá? A Era da Prata, o Treta e Tetra Yuga, nesse período surge a escrita, só que o Veda passa a ter registro escrito dos seus hinos, ou seja, é o Rig Veda. Inclusive, historiadores comprovam, né, que a escrita mais antiga do planeta Terra é do Rig Veda. Tem manuscritos de 7 mil anos que foram encontrados. Tá? É a escrita mais antiga. E a degradação da memória nessa era de Tetra é 10 mil vezes maior do que a de um ser humano atual. Srila Vyasadeva, ele vai fazendo as divisões dos Vedas, e na era que se segue, né, a era do bronze, do Apara Yuga, a escritura sagrada, né, o Veda, recebe todos os registros escritos, uma vez que a memória se degrada ainda mais, e ainda assim é cerca de 1000 vezes a de uma pessoa atual. Por fim, a quarta e última era, a Era do Ferro, tá? A Kali Yuga, a memória é ínfima, pequena demais.
E a escritura sagrada original, o Veda, jamais pode ser aprendida em uma única versão. Então, Vyasadeva divide o único Veda em 4. Samaveda, Rigveda, Yajurveda e Atharva Veda. É dito que Vyasadeva estava meditando, ele era um ermitão, gostava muito de se retirar nas florestas e ficar estudando nos Himalaias, escrevendo nos Himalaias, nas montanhas dos Himalaias. E num certo dia, meditando na beira de um lago, ele teve uma visão. Ele tinha o poder de ver o futuro. Ele tinha discípulos que viam o futuro, como o Sanjaya, por exemplo, que é um dos protagonistas do Gita também. Então, ele vendo o futuro, ele previu que as pessoas nessa era de Kali, nesse momento cósmico que vivemos, teriam uma cognição tão pequena que não seriam capazes de compreender os Vedas. Por isso, ele compilou literaturas como o Mahabharata, que são cheias de histórias. E as histórias atraem, né, o ouvinte muito mais do que textos filosóficos que exigem o raciocínio, né? Vyasadeva, ele teve 4 filhos, tá? A palavra Vyasa, ele também era conhecido como Krishna Dwapayana, né? Krishna quer dizer negro, né? Então a pele de Vyasa era escura como a de Krishna, né? E Dwapayana significa nascido numa ilha, tá? A palavra Veda significa que ele dividiu os Vedas. Seus filhos eram Dhritarashtra, que nasceu cego porque ele tinha um aspecto físico tão horrível quando ele chegou da floresta, que a esposa Ambika tampou os olhos, né? E aí ele disse para ela: por que você tampou seus olhos quando fomos gerar, né, o filho? Seu filho nascerá cego. A próxima esposa, Ambalika, quando viu o pano, sabia que não queria seu filho cego. Então, ela olhou para o seu cônjuge, né, Vyasa, e ficou pálida de ver o aspecto do yogi, né, o aspecto assim, das barbas grandes, o cabelo dele tinha uns dread que não se compara com os rastafaris de hoje. Então, ela vendo aquele aspecto do esposo, que ela ia, e ela era uma princesa, né? Então, a palidez dela fez gerar um filho que se chamou Pandu, que significa o pálido. E o Pandu tinha o corpo branco como leite, tá? Foi um grande rei, pai dos Pandavas, né? Depois, ele teve relação com uma criada culta, né? E ela, muito culta, muito sábia, ela soube respeitar ela sabia que que grande personalidade era que ia ter um filho com ela. Aí ela gerou com ele um filho chamado Vidura, tá? Posteriormente, ele teve um filho chamado Shukadeva, tá? Nascido da mãe chamada Vatika, mãe de Shukadeva, tá? Na Dwapara Yuga, Vishnu, na pessoa de Vyasa, divide o Veda em 4 Vedas. Rig, que são os hinos. Jaju são os processos de rituais, sacrifícios. Sama são cantos também ritualísticos. E Atharva é o sacerdócio, né? Geralmente, quando formamos um ritual de fogo para ritos de passagem, colocamos 4 cocos que simbolizam os 4 tipos de brahmanas. Geralmente, o do Atharva Veda é o sacerdote mais velho, que fiscaliza, né, e orienta o Brahmana do Yajurveda, aquele que alimenta, né, o fogo com as oferendas. Tá? A palavra Veda Vyasa significa o divisor dos Vedas. Veda Vyasa, o divisor dos Vedas. Depois temos um personagem importante, isso tudo na época de Krishna. Tá? Krishna estava saindo do planeta, eu já falei de Krishna. Krishna aparece nesse mundo, como o sol aparece e depois vai embora. Ele não nasce, Krishna aparece, ele não nasce como um ser humano comum. E para estabelecer o Dharma, para restabelecer a sucessão discipular. Então Krishna aparece
e depois ele sai do mundo. Quando Krishna sai do mundo, no final da era de Dwapara Yuga, é justamente a interação com o início da Kali Yuga, tá? E no início, e a era de Kali é uma era muito desagradável, tá? Então é dito que existe o touro, assim como a vaca simboliza na tradição védica, ela é conhecida como Bhumi, ou a mãe, ela é comparada com a terra, tá? A mãe terra. A vaca também é considerada uma mãe, Bhumi. O touro simboliza o Dharma, simboliza os princípios dos deveres, tá? Os princípios, às vezes chamados princípios religiosos, mas Dharma, a tradução mais correta, é sustentabilidade, aquilo que sustenta o ser vivo, através dos deveres prescritos. Então, eram 4 pilares do Dharma: veracidade, austeridade, limpeza e misericórdia. Quando o neto de Arjuna, tá, nasceu, ele estava predestinado a ser o sucessor e para não deixar a personalidade de Kali entrar com a sua má influência no reinado de Parikshit. Porque Parikshit Maharaj, neto de Arjuna, né, filho de... Desculpa. Parikshit era neto de Arjuna com Subhadra, tá? Então, ele tinha o dever de proteger os princípios do Dharma que seus antepassados tinham estabelecidos. Porém, ele tem uma surpresa. Quando ele estava com seu exército, ele viu uma personalidade maltratando o touro, como vocês observam na ilustração. O touro ele tinha cortado 3 pernas do touro, só sobrou uma, que era a perna da veracidade, tá? Então é dito que nesse momento cósmico que nós vivemos, chamado Kali, era da hipocrisia, da desavença. A única coisa que se espera que nós podemos cobrar das pessoas, principalmente das grandes personalidades, dos nossos líderes, é a veracidade, tá? A gente pode ver que na prática é assim. Às vezes as pessoas nem se dão conta de valores elevados que uma grande personalidade deve seguir. Mas quando a pessoa mente, todo mundo fica indignado, todo mundo cobra se uma pessoa faz uma promessa e não cumpre. Porque a veracidade, o compromisso com a verdade, o compromisso com a palavra falada, é um preceito que sobrou, né, para essa era de Kali. E devemos valorizar esse preceito. Do lado esquerdo, gente, tem a figura de um feto, tá, de uma criancinha já em desenvolvimento, que foi o nascimento de Parikshit Maharaj, tá, desse rei. Ele foi atacado dentro do próprio ventre, para interromper, né, a geração de reis dignos. Aí tem a história que conta que ele foi protegido dentro do ventre pelo próprio Krishna, tá? Não confundir, tá, a palavra Kali com Kali, né? Kali, existe a deusa Kali, tá? E existe na Kali Yuga, ela é associada com o apocalíptico ser malicioso chamado Kali, não devendo ser confundido com a deusa Kali, tá? É dito no Srimad Bhagavatam que Kali, a personalidade de Kali, recebeu permissão para viver onde quer que houvesse matança de vacas, matança de animais em geral, jogos de azar, jogatina, prostituição e embriaguez. Onde tem a quebra desses valores, desses princípios, vai estar a personalidade de Kali. Por isso, em nossas comunidades, dentro dos nossos regimentos, né, dentro aqui de Nova Gokula, por exemplo, para morar em Nova Gokula, por exemplo, uma pessoa, para ser iniciado por um mestre, a pessoa tem de prometer seguir esses princípios, né, de não violência, de veracidade, de limpeza e também de não vícios, né, não embriaguez. Porque se a pessoa se envolve com esses princípios, significa que ela está sendo um agente da personalidade de Kali,
Kali, não Kali. Então, voltando para Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, ele foi o preceptor ele continuou, né, o legado do pai. Ele tinha ouvido essa literatura, o Bhagavata Purana, de dentro do seu ventre. A história do seu nascimento é fantástica, né? Como ele era um sábio muito elevado de outras vidas, então ele não queria ser gerado pela mãe. Então ele ficou 16 anos dentro do ventre da mãe. A mãe já estava incomodada ali com aquela barriga. Era num momento cósmico, como eu disse, no início de uma outra era, no final da era de Dwapara e o início da Kali Yuga. As pessoas viviam na Dwapara Yuga 1000 anos. Então ficar 16 anos dentro do ventre é aceitável, né? Porém, o pai tentou fazer com que aquela gravidez acontecesse, ele recitando toda essa literatura Bhagavata Purana. Inclusive é um rito que os devotos, quando as esposas estão grávidas, a gente costuma fazer esse rito de ler toda essa literatura, todos os 12 cantos durante a gravidez, para abençoar o nascimento da criança, como Shukadeva Goswami foi abençoado. Porém, ainda assim, ele não quis sair. Aí Vyasadeva foi até Krishna e pediu para Krishna persuadir, né, convencer Vyasadeva a nascer. Aí ele conversa com ele dentro do ventre e fala: Shukadeva, fica tranquilo, que você não vai ficar confundido, você não vai se iludir pela energia ilusória, você vai ser uma pessoa equilibrada. E a partir dessa visita de Krishna, ele nasce, porém, como mostra a ilustração, essa personalidade azul, ele sai sem roupa e não se submete aos ritos que o pai queria fazer todos os ritos sagrados de passagem, e ele sai correndo e imediatamente ele encontra com sábios numa floresta e ele repete todo o conhecimento que ele ouviu do pai, ele repete para os sábios. E os sábios, encabeçados por Suta Goswami, ele era o porta-voz dos sábios que faziam muitas perguntas relevantes. Inclusive, um dos primeiros capítulos desse livro chama-se Perguntas desses Sábios, né? Aí o sábio fala: antes de responder as primeiras perguntas dos sábios, Suta demonstrou respeito a seu mestre Shukadeva, lembrando a todos como Shukadeva havia deixado a casa do pai para viver plenamente devotado à espiritualidade. Naquele momento, enquanto Shukadeva se afastava do lar, Vyasa gritou pelo filho, pois como era um pai afetuoso, não queria se ver longe dele. Porém, apenas as árvores que sacudiam com o vento ouviram o seu chamado e Shukadeva foi embora. Muito poético, né? É dito também que Shukadeva Goswami era uma encarnação do papagaio de Radharani. A história de Shukadeva é descrita no Mokshadharma Parva do Mahabharata, no Brahma Vaivarta Purana e também no Skanda Purana. E o Ananda Vrindavana Champu Stavaka de Sri Kavikarnapura descreve a história de como Shukadeva encarnou como Shuka e no seu nascimento anterior ele era o papagaio de Radharani. Tanto é que no Srimad Bhagavatam, por exemplo, em nenhum momento nós vemos a palavra Radha, que é dito que Shukadeva, nas histórias de Shukadeva, quando ele repetia a palavra Radha, ele ficava tão em êxtase espiritual, emoções espirituais tão profundas que a voz dele embargava e ele não conseguia continuar falando. Então, por isso ele sempre se referia à mocinha Radharani, que é o símbolo de Bhakti, o símbolo da devoção perfeita. E olha que pintura linda essa, né? Observem que beleza de pintura de Radha. Então, Radharani, ela causava tanto êxtase nele, porque ele já tinha uma relação de afeto com ela no mundo espiritual. Então, ele falava: a mais bela das mocinhas de Vrindavana,
né, a rainha de Vrindavana, sempre colocava assim adjetivos louvando Radharani, mas nunca diretamente falando o nome dela. Tá? Voltando à história de Parikshit, tá? Que está interligada à história de Shukadeva, Parikshit estava vagando pela floresta e certo dia ele encontra, né, um sábio e pede água para o sábio. O sábio estava em transe místico, meditando, quase em samadhi, né? E de repente ele não dá atenção, né, para Parikshit Maharaja, que deixa as paixões fluírem. Ele que era muito equilibrado, ele deixa a paixão vir, né, a ira de rei, e pega uma cobra, como vocês veem na imagem, e coloca no pescoço do sábio que estava meditando. Quando você quer, dentro da tradição da Índia, quando você quer mostrar respeito, louvor a alguém, é costume colocar uma guirlanda de flor para respeitar, em sinal de respeito ou para receber uma grande personalidade. E o rei Parikshit, ironicamente, ele coloca essa serpente. E o trágico foi que o filho desse sábio, chamado Shing, estava na janela e viu aquela cena, observou aquele maltrato, né, que Parikshit Maharaj fez para o seu pai. Ele pega as dores do pai e imediatamente, com o seu poder, que era um yoguinho, né, um yoguinho pequenininho, né, mas cheio de poder, e ele brinca com seus poderes místicos, amaldiçoando o rei, e disse para ele: você enguirlandou meu pai com uma cobra, então agora eu te amaldiçoo a morrer daqui 7 dias picado por uma serpente alada. Então a história continua, né? Parikshit Maharaj, com o seu poder, ele podia rechaçar a maldição do Brahmana, do filho do Brahmana, né? O menininho, considerando, né, como uma brincadeira de criança. Porém, ele aceitou aquilo como uma lição divina, como um controle do universo de Krishna. E que ele fez? Ele voltou para o palácio, tirou a sua coroa de ouro, tirou a sua roupa, pôs as suas armas num canto e comunicou para a família: eu vou me embora, eu vou renunciar porque eu recebi uma maldição e eu quero me preparar para a morte. Tá? Então ele foi para as margens do rio Ganges. E nesse momento, nas margens do rio Ganges, ele se encontra com o sábio Shukadeva, tá? Que foi eleito como uma pessoa que ia ser a preceptora do conhecimento espiritual para Parikshit Maharaj. Então, a maior parte desse livro Bhagavata Purana, ele se dá a mesma ilustração que está aí na imagem, tá? É a conversa de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj, que ia morrer depois de 7 dias. Então, Parikshit Maharaj, ele faz perguntas relevantes, né? O que eu devo falar, lembrar, cantar, o que eu devo fazer, né, no momento da minha passagem final, no momento que eu estiver saindo desse mundo, o que eu devo fazer? Então, a partir desse diálogo surgem várias histórias que vão se entrelaçando, tá? Com um conhecimento sistemático, até ele se desenvolve, né, com 9 cantos, até entrar no mundo espiritual, no mundo de Krishna, no 10º canto. Então esse estudo tem de ser sistemático. Inclusive eu comunico a vocês, né, que a turma do curso de Bhakti Yoga do ano passado, que se formou, não se dissipou. A turma ela continua firme, os alunos mais assim aplicados, né, continuam, e agora na segunda fase eles estão fazendo um estudo nesse ano. Eles iniciaram, né, comigo um estudo desse livro, do Bhagavata Purana. Então nós nos encontramos uma vez por mês para fazer um estudo desse livro. Não é tão formal, né, como nós estamos aqui nesse curso, é um encontro mais informal, porque como passou um ano de encontros juntos, todo mundo ficou muito amigo, ficou uma grande família. Então, essa turma do ano passado permanece se encontrando uma vez aqui em Nova Gokula e uma vez na casa de algum
participantes do curso. Então a gente faz esse intercâmbio, né, e para aperfeiçoar as nossas práticas de Bhakti Yoga, estreitar, né, as nossas relações também fraternas. E é tudo de bom. Agora vamos entender um pouco mais sobre Madhvacharya. Nós já comentamos um pouco sobre Madhva, que foi um dos líderes principais da Sampradaya de Brahma, tá? Ele foi o mestre que mais se destacou, e nós, seguidores da ISKCON de Srila Prabhupada e outros Vaishnavas também de outras linhas, são seguidores da Sampradaya Brahma, depois Madhva, Gaudiya, que é a linha de Sr. Chaitanya, tá? Então ele foi um grande mestre Vaishnava do século XIII, tá? Que pregava a filosofia teísta do dualismo puro. Escreveu uma série de obras que refutaram a filosofia impersonalista de Shankaracharya. Escreveu uma série de obras e ele nasceu no século XIII em Udupi, no sul da Índia, tá? Tomou sannyasa com apenas 12 anos de idade. Tem um filme dele, tá? Vocês podem baixar pela internet, é muito impressionante a vida dele. Imagine com 12 anos renunciar ao mundo e se dedicar à espiritualidade. Ele viajou por toda a Índia e teve um encontro, né, com Srila Vyasadeva no Badarikashrama, nos Himalaias, e apresentou o seu comentário sobre o Bhagavad Gita na frente deste venerável sábio. Ele também recebeu uma divindade, Shalagrama Shila, chamada Astamurti. Agora vamos... a próxima imagem, gente, é de Madhavendra Puri. Esses são mestres, gente, todos esses mestres, se a gente tivesse tempo, eu ficaria aqui falando um dia inteiro sobre cada um deles. Nós temos literaturas, assim, obras bibliográficas, os seus ensinamentos, infelizmente não temos muito tempo. Madhavendra Puri, ele foi iniciado na escola Dvaita Vedanta de Madhvacharya, na região de Udupi, em Karnataka, discípulo de Lakshmi Pati Tirtha, e foi altamente reverenciado pelo Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu. Madhavendra Puri estabeleceu a adoração a Shri Radha e Krishna e é aceito como a raiz da adoração do amor estático. Porque até Madhavendra Puri, gente, na nossa sucessão discipular, se adorava Krishna sozinho, ou Lakshmi Narayana, ou seja, a Bhakti, ou a devoção pelas divindades, era com muita reverência e respeito nos templos. Porém, Madhavendra Puri, ele estabelece uma relação de amor mais profundo e espontâneo, tá? Ele foi a primeira personalidade que manifesta sintomas de êxtases na relação com Krishna, de intimidade profunda, tá? Madhavendra Puri é frequentemente aceito como inspiração inicial para o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, que aceitou o discípulo íntimo de Madhavendra Puri, Ishvara Puri, como seu Diksha Guru. Então, Chaitanya é iniciado por um discípulo de Madhavendra Puri chamado Ishvara Puri. Acredita-se que o serviço de Chaitanya Mahaprabhu em sentimento de saudade ou de separação começa com um único verso falado por Madhavendra Puri. Então, Madhavendra Puri, ele vem ensinar o que Prabhupada chama, que Chaitanya Mahaprabhu vem ensinar esse sentimento de viraha, o sentimento de saudade de Krishna. Então, um Bhakti Yogi, ele nunca pensa, agora eu estou com Deus, Ele me salvou. Não, a nossa escola, a nossa tradição não é salvacionista. Então o Bhakti Yogi pensa sempre, quando é que eu vou me encontrar com Krishna? Então esse sentimento de saudade de Deus. Esse sentimento de saudade, ele é superior ao sentimento de encontro, porque o sentimento de saudade incrementa a relação amorosa, né, com o objeto do amor.
Então Madhavendra Puri inspirou Chaitanya Mahaprabhu com esse verso que Chaitanya Mahaprabhu sempre cantava. Ó meu amado Senhor, o amigo dos aflitos, ó Maturanata, quando eu vou te ver? Sem vê-lo, meu coração está perplexo. Meu amado, eu estou muito inquieto. O que devo fazer? Ok? Tem muitas histórias lindas de Madhavendra Puri, mas vamos partir agora para os Goswamis de Vrindavana. 6 personalidades magníficas, esplendorosas, incríveis, chamadas os Goswamis de Vrindavana, tá? Os 6 Goswamis eram discípulos diretos de Chaitanya Mahaprabhu. Assim como Sócrates, ele não deixou nada escrito. Quem compilou os ensinamentos de Sócrates foi Platão e seus seguidores. Da mesma forma, Chaitanya não deixou nenhuma obra escrita, apenas 8 shlokas, 8 versos, 8 orações compostas poeticamente, que descrevem, resumem todos os Vedas, todo Vedanta está nessas 8 orações. Quem codificou seus ensinamentos foram esses Goswamis, tá? Então, uma vez que eu viajei para a Índia, eu levei esse livro, que foi compilado e editado por Chandramukha Swami, o mestre brasileiro, e eu fui com a disposição de visitar os locais sagrados onde esses 6 Goswamis passaram em Vrindavana. O livro ficou até meio amassadinho, porque eu lia todo dia, ia marcando as páginas. Cada local que eu ia, eu lia a história de cada um desses Goswamis e foi muito incrível, tá? Tem uma canção que vocês vão aprender daqui a um tempo, que uma das aulas nossas, um dos módulos, são as canções dos grandes mestres, as poesias dos mestres. E uma dessas canções faz homenagem a esses 6 Goswamis. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadarama Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Pandara Vinda Bhajana Nandena Mataliko Dira Dira Jana Priyo Priyakaro Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Raguyugo Srijiva Gopalako. Então, Dira Adira Janapriyo, Dira quer dizer uma pessoa culta, educada. Adira quer dizer uma pessoa mal educada, ignorante, desrespeitosa. Quando essas 6 personalidades viveram em Vrindavana, quando eu falo Vrindavana, gente, é uma região na Índia que Krishna escolheu para manifestar as suas brincadeiras, a sua lila, as suas atividades. Assim como os cristãos têm o lugar sagrado, mais sagrado, Jerusalém, para a nossa escola Vaishnava, o lugar de peregrinação mais assim sagrado é Vrindavana, tá? E esses 6 Goswamis receberam uma ordem de Chaitanya de viver em Vrindavana, aparecer em Vrindavana, e cada um teve uma função específica. O interessante é que a interação deles ali em Vrindavana era muito magnífica. Dira Dira significa que eles eram amigos tanto das pessoas educadas quanto das pessoas maldosas ou ignorantes. Todo mundo gostava deles, tá? Devido a gente, apesar de serem pessoas, eles eram pessoas ricas, cada um deles tinha sua vida própria, eram ricos, vinham de cargos governamentais, mas ainda assim eles optaram em viver assim com essas vestes, como vocês vendo, 2 panos, né? Um pano cobrindo a parte inferior do corpo e um pano cobrindo, um manto cobrindo os ombros. Eles eram tão renunciados que é dito que cada dia eles dormiam numa árvore, debaixo de uma árvore diferente, para não se apegar àquela árvore. Cada um recebeu uma ordem. Rupa Goswami, ele foi um dos escritores, mais um dos estudiosos, mais assim interessados, né, em codificar os ensinamentos. Esse livro
Bhakti Rasamrita Sindhu foi escrito por ele, Rupa Goswami. Um dos livros assim mais importantes da nossa escola é a ciência completa da Bhakti Yoga. Mostra que serviço devocional a expressão de devoção por Krishna, a meditação na Bhakti Yoga, não é sentimentalismo ou fanatismo religioso. Quem estuda esse livro passa a compreender que Bhakti é uma ciência, não é apenas uma expressão de sentimentos superficiais, tá bom? Então, Rupa Goswami, nós somos conhecidos como Rupa Nugas, quem se torna um membro da escola da Sampradaya da Madhvacharya, da Brahma Mada Gaudiya Sampradaya, se torna também conhecido como Rupa Nuga, um seguidor de Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami recebeu a ordem de escrever livros, compor os ensinamentos de Chaitanya e também ele atuou como um arqueólogo. Ele escavou os locais sagrados onde Krishna apareceu há 5.000 anos e criou ali naquele ambiente de Vrindavana uma réplica do mesmo ambiente que Krishna manifestou há 5.000 anos atrás. Hoje, nesse local, gente, em Vrindavana, tem 5.000 templos, tá? E os templos principais foram construídos por cada um desses Goswamis aqui. Próximo, Sanatana Goswami, era o mais velho, também era escritor. Ele escreveu um dos livros que eu considero assim, muito importantes para a nossa escola, que chama Haribhakti Vilasa. Nesse livro ele escreveu junto com seu irmão Gopala Bhatta Goswami. Como ele era mais velhinho, ele faleceu e foi Gopala que continuou a escrever esse livro, que é uma compilação do Narada Pancharatra, a escritura de Narada Muni há 5.000 anos. É nesse livro Bhakti Vilasa que tem todo o processo litúrgico nosso, como nós devemos nos comportar, como devemos nos comportar uns com os outros, com as ofensas que devemos evitar, a etiqueta que devemos proceder, executar dentro de um templo, para não cometer gafes quando formos num templo de padrão. Nós vamos aprender tudo isso. Nesse Haribhakti Vilasa também mostra como uma pessoa pode ser iniciada por um mestre, e depois que ela é iniciada, quais são as responsabilidades que ela deve seguir, tá bom? Então esse é um livro muito importante para nós. São livros, como fala aqui, que ilumina o caminho do progresso devocional. Temos aqui Raghunatha Bhatta Goswami. Ele era muito perito na recitação melodiosa do Bhagavatam, tá? Diferentes melodias ele utilizava, e uma característica dele é que ele nunca criticava as pessoas. Ele era sempre manso e humilde. Tem o seu irmão, eu adoro a vida desse aqui, Raghunatha Das Goswami, recebeu a ordem de Chaitanya de dar exemplo de renúncia. Ele era um dos mais ricos desses Goswamis, mas ainda assim ele abandonou tudo, comia muito pouquinho, tá? E tinha uma vida muito meditativa e solitária. Jiva Goswami foi o mais erudito, tá? Jiva Goswami, até hoje os ensinamentos de Jiva são usados em universidades de filosofia na Índia, tá? Tem universidades que homenageiam, né, Jiva Goswami, tá? Jiva Goswami, ele escreveu, pelo menos, escreveu, né, e editou 25 livros, com pelo menos 400.000 versos em sânscrito. O livro mais famoso dele é o Satsandarbhas. São 6 tratados que dão uma apresentação filosófica sistemática da filosofia Vaishnava. Entre os Goswamis, ele também foi o pregador, né, o professor mais sistemático. Organizou o movimento iniciado pelos seus outros irmãos. Ele era um dos mais novos, né? O outro, Gopala Bhatta Goswami, ele começou, né, teve contato com Chaitanya bem novinho, tá? Ele adorou, por toda a sua vida, ele adorou uma divindade chamada Radha Ramana, tá? Uma divindade que se manifestou numa pedra para ele. E, inclusive, gente, é muito interessante que como são apenas 5 séculos atrás, no século XV,
Até hoje existe esse templo de Radharamana, por exemplo, esse templo, e os seus descendentes existem até hoje em Vrindavana. E é um templo que tem o bhajan, o canto mais lindo. Os melhores bhajans de Vrindavana acontecem nesse templo de Radharamana. Quem for na Índia um dia, eu recomendo visitar o templo de Gopala Bhatta Goswami. O início do Sankirtana. A palavra Sankirtana, né, vem do verbo sânscrito kir, que significa glorificar, narrar, elogiar. Kirtana é o substantivo, né? San significa juntos, juntos elogiando a Krishna. Tá? Essa é a palavra Sankirtana. Nessa ilustração que eu estou mostrando para vocês, do lado do canto esquerdo superior, vemos a figura de Chaitanya ainda jovem, de cabelos longos, com seus associados, fazendo Sankirtana da época, que era com mridangas, com instrumentos, tambores, cantando Hare Krishna, porque Chaitanya estabeleceu esse canto como a yoga da era, simples e eficiente, cantando o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por si só, esse canto é suficiente para aliviar a pessoa de todos os tipos de problemas dessa era de Kali. Aqui embaixo vocês vão ver devotos, né? Acho que isso aí é Londres. Em várias partes do mundo, os devotos executam esse processo de Sankirtana. Do lado direito temos Nova Gokula, né, com centenas e centenas de devotos. Todos os anos a gente organiza festivais com esse processo de Sankirtana. Sankirtana também significa sair às ruas. É um processo de... Eu fiquei pelo menos 10 anos na minha juventude, dos meus 18 aos 29 anos, viajando pelo Brasil, principalmente São Paulo, né, e Santos, vendendo livros, que também é uma forma de Sankirtana, tá? Divulgar o conhecimento de Krishna através da propagação dos seus livros. Ou fazer isso aqui que eu estou fazendo junto com vocês, aproveitando a tecnologia, né? Transmitindo, né? Não sei quantas pessoas a minha voz vai alcançar, então eu não estou sozinho aqui, né? Enquanto eu estou falando de Krishna, estabelecendo assim, nesse contexto aqui, falando dos grandes devotos de Krishna, isso também é Sankirtana. Como tem a imagem mais acima do meu mestre dando uma palestra, acho que foi em 2005, depois de muitos anos que ele não vem no Brasil. Foi recebido por centenas de devotos, tá? Mas o Sankta, como é que começou tudo? Começou com 3 personalidades, Narottama Das Thakur, Shyamananda Pandit e Srinivasa Acharya. Hoje em dia, o significado mais comum de Sankirtana é livros, tá? A impressão de livros e a divulgação desse conhecimento através dos livros. Mas há 500 anos atrás era possível você publicar, a gente vê nas tiragens dos nossos livros. Eu lembro na minha época que eu distribuía livro, tinha livro que tinha 200.000 tiragens. A gente fazia 300.000 tiragens de um livrinho pequeno, acredita? Uma tiragem de 300.000, 500.000 livros. A gente vendia muito livro, sabe? Mas isso era possível há 500 anos atrás? Havia tecnologia, gráficas, capaz de imprimir tanta quantidade de livros? Não. Era muito difícil, porque os livros tinham de ser copiados, você tinha de convencer a pessoa a escrever os livros e depois devolver o manuscrito original. Ou seja, era um esforço duplo, né? Primeiro você tinha de convencer a pessoa que o Néctar da Devoção de Rupa Goswami era um livro bom e que podia mudar a sua vida. E depois que você convencia a pessoa, você tinha de convencer a pessoa a escrever o livro. E geralmente era em folhas de palmeiras. Eu cheguei aí em várias bibliotecas na Índia, essas bibliotecas centenárias, e é interessante que na prateleira você vê os livretinhos assim escritos em folhas de palmeira mesmo, né? E é uma forma artesanal muito linda assim, muito bonitinho assim ver, e fica ali muito bem conservado. Então era a maneira, né? A tecnologia da época era essa.
Então imagine o esforço dessas personalidades, Narottama, Shyamananda e Srinivasa Acharya. Tem histórias magníficas sobre ele. Depois, se vocês quiserem, eu passo. Eu vou postar a história deles e a referência deles para vocês pesquisarem na nossa sala de aula virtual, ok? Depois tem Lokanatha Das Goswami, que foi o mestre de Narottama Das Thakura, tá? Foi contemporâneo de Chaitanya no século XVI. Então essas personalidades, Narottama, Shyamananda e Srinivasa Acharya, eles, logo depois que Chaitanya sai do planeta, já é século XVI, tá vendo? Não é século XV. Eles são os contemporâneos diretos de Chaitanya, tá? Quando, por exemplo, Shyamananda Pandita e Srinivasa Acharya chegaram em Jagannatha Puri, por exemplo, 2 gerações depois da saída de Chaitanya do planeta Terra, já tinham esquecido tudo, já não praticavam mais o culto de Bhakti. Então, eles, através da distribuição de livros, eles conseguiram reviver o culto ou manter vivo o culto do Sr. Chaitanya, tá? Lokanatha foi morar em Vrindavana, estabeleceu um templo chamado Gokulananda. Narottama Das Thakura escolheu Lokanatha Das Goswami para ser seu mestre espiritual, e ele era seu único discípulo. Lokanatha não queria que seu nome fosse mencionado no Chaitanya Charitamrita. Não vemos com frequência naquele livro famoso. Então ele era muito humilde, tá? Aqui temos a história de Bhaktivinoda Thakura, que foi o grande mestre de Bhaktisiddhanta, que foi o mestre de Srila Prabhupada, nosso amado mestre, tá? Ele foi um pensador proeminente bengali e um importante filósofo sábio e reformador espiritual. Então aqui já estamos no ano de 1838. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. 1838, em 23 de junho de 1914, ele sai desse mundo, tá? Então ele foi um dos principais, ele era um aclamado, né, por estudiosos contemporâneos como o Gaudiya mais influente de seu tempo. Pioneiro na propagação do Vaishnavismo no Ocidente e sua eventual disseminação global. Na sua juventude, passou muito tempo pesquisando e comparando vários sistemas religiosos e filosóficos, tanto indianos como ocidentais, com a visão de encontrar entre eles um caminho abrangente, autêntico e intelectualmente satisfatório. Lembre-se bem dessa data aí, tá? 1838 foi o começo da invasão inglesa na Índia, tá? A influência britânica estava ali, por isso que os indianos começaram, os mais eruditos, começaram a escrever em inglês também. Mas Bhaktivinoda Thakura tinha uma característica, né? Ele queria se definir, ao estudar o cristianismo, ele queria se definir pela igualdade, tá? Ele queria aprender e confrontar, né, os significados das escrituras para incrementar o culto de Bhakti. Porém, diferente dos primeiros indólogos que foram ingleses, eles estudavam os textos védicos, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, para denigrir esses textos e impor o cristianismo na Índia, sem respeitar a cultura ou religião local. Aos 29 anos, torna-se um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Ele editou e publicou mais de 100 livros sobre o Vaishnavismo, incluindo grandes tratados teológicos como Krishna Samhita, Chaitanya Shikshamrita, Jaiva Dharma, Tattva Sutra, Tattva Viveka e Harinama Chintamani. Em 1886, em reconhecimento de suas prolíficas contribuições teológicas, filosóficas e literárias, a comunidade local Gaudiya Vaishnava conferiu o título honorífico de Bhakti Vinoda. Enviou cópias de seus escritos a vários acadêmicos e bibliotecas no Canadá, Grã-Bretanha e Austrália.
O renascimento do Vaishnavismo realizado por Bhaktivinoda gerou uma das missões de pregação mais dinâmicas da Índia no início do século XX. O Gaudiya Mata, liderada por seu filho e herdeiro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tá? E só para enfatizar, Bhaktivinoda Thakura, ele tinha, se não me engano, 10 filhos, tá? E a profissão dele, além de fazer tudo isso que ele está fazendo, que a gente viu, escrever tantos livros, além disso, ele era um juiz, tá? O seu ofício diário era despachar. Ele ia para um fórum típico da época, e ali ele ficava resolvendo, né, as contendas da cidade onde ele morava, que era ali na Bengala, tá? Tem muitas reflexões sobre os livros sobre os textos literários de Bhaktivinoda, tá? Hoje em dia a literatura se manifesta preocupante, né? Porque segue uma maré teórica conceitual muito voltada à distração célere, que é de grande interesse do mercado, aquela literatura rápida, para consumo rápido. Tá? Mas em Sharanagradhi Vaishnava, de Bhaktivinoda Thakura, ele fala: a glória do homem está em seu senso comum, que nos dita a graça. Mas esse homem é feito para viver e amar. Ó belo abraço do céu! A alma confinada por erros anteriores deveria tentar subir de novo, mas uma voz quão profunda e macia dentro de nós é deixada. Homem, homem, você é alma imortal, a morte nunca pode fundir o eterno. Então essa fadiga pelo mundo tangível se torna tema urgente na lírica Vaishnava. Esse comentário foi feito por Sri Damodara, tá? Já que o desejo ontologicamente utópico do ser de encontrar esse locus perfeito se concretiza com o ascese da alma. Na tradição Gaudiya, esse locus é o mundo espiritual, o lar original, a morada de Deus. Então, outro verso de Bhaktivinoda: mantenha sua posição no mundo espiritual, tão firmemente quanto possa. Não permita que nada o pressione para baixo, ó homem heróico. Então esse era Bhaktivinoda. Ele não aceitou o seu filho, Bhaktisiddhanta, como discípulo, porque não era comum, né, um pai aceitar, né, o próprio filho como discípulo formalmente para compor uma corrente de sucessão discipular. Por quê? Porque quando um filho, né, aceita o pai e corre-se o risco de perder, corre-se o risco do conhecimento gerar um monopólio familiar, entendeu? Então, Bhaktivinoda, sendo muito justo, ele convenceu o seu filho a aceitar Gorakshora Das Babaji como discípulo, tá? Como mestre, desculpa. E foi o único discípulo, né, de Gorakshora Das Babaji. Após fazermos progresso espiritual suficiente, seremos capazes de aceitar as coisas mais elevadas, mas não devemos desejar segui-las em nossa condição atual. Quem pode seguir sua renúncia extrema? Essas são as palavras de Bhaktivedanta Swami Narayana Maharaja. Tá? É um texto que eu vi dele, que eu achei muito bonito, um texto que ele escreve em homenagem ao dia de aparecimento de Gorakshora Das Babaji. Ele explica que Gorakshora ele vivia em local recluso, num ambiente até sujo, para não receber, ele não gostava de receber pessoas materialistas que vinham até ele pedir bênçãos materiais. E, depois de muita insistência, ele aceitou Bhaktisiddhanta Sarasvati como seu discípulo, o único discípulo que ele teve. Então Bhaktisiddhanta foi o mestre do nosso mestre Prabhupada. Ele pregou de forma convincente contra o casteísmo, o sistema de caste da Índia,
e os desvios filosóficos dos Gaudiya Vaishnavismos. Ele tentou unir as 4 Sampradayas Vaishnavas, publicando seus ensinamentos. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ganhou o título Nishinha Guru por sua entrega destemida e poderosa do Siddhanta Vaishnava. Srila Sarasvati Thakura escavou o lugar da aparição do Sr. Chaitanya no Yoga Pita em Siddhama, Mayapur, apesar da forte oposição das castas Goswamis de Navadvipa, famintos por dinheiro. Muito interessante essa história, né? Porque o pai de Bhaktisiddhanta já tinha indicado, Bhaktivinoda, qual era o local exato do aparecimento do Sr. Chaitanya, chamado Yoga Pita. Porém, outros devotos de linhas diferentes, especuladores, diziam que era do outro lado do Ganges, porque tinha o rio Ganges que separava uma margem e outra. Então, na outra margem, eles falam, aqui que foi o local do aparecimento de Chaitanya. Mas, através de um estudo minucioso, Bhaktivinoda descobriu que não, era aqui. E Bhaktisiddhanta, ele construiu o templo ali, em homenagem, e ali como sendo o local original do Sr. Chaitanya, e ele fazia como se fosse assim a modernidade do movimento, assim, a revolução do movimento de Sankta naquela época. O que ele fazia? Ele colocou luz elétrica no local, que não era comum, ele fazia vários eventos para convencer as pessoas a irem até aquele local, ele colocava diferentes tipos de mágicas, pessoas fazendo mágicas numa sequência do caminho, e isso ia atraindo o público até o local verdadeiro, né, do aparecimento do Sr. Chaitanya, e com o passar do tempo, esse plano dele deu certo, e foi estabelecido esse local verdadeiro do aparecimento de Chaitanya, que é um marco histórico, né, para o nosso movimento. Um dos centros do movimento Hare Krishna, além de Vrindavana, é esse local chamado Sridhama Mayapur, tá? Então, os Vaishnavas, os Bhakti Yogis, eles têm 3 locais sacros, né, na Índia. Vrindavana, como eu disse, nossa Jerusalém, o local do nascimento de Krishna. Mayapur, ou Sridhama Mayapur, na Bengala, que foi o local do aparecimento de Chaitanya. E o outro local é Jagannatha Puri, tá? Onde adoramos, né, as divindades famosas de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. E foi o local onde Chaitanya Mahaprabhu ele parte desse planeta, tá? Por fim, chegamos, tá, finalizando o dia de hoje, em Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como é carinhosamente chamado, né, por seus discípulos, ele apareceu neste mundo em 1896, em Calcutá, Índia. E em 1922, ainda em Calcutá, ele conheceu Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Com 11 anos depois, em Allahabad, Índia, tornou-se formalmente discípulo iniciado de Bhaktisiddhanta. Todo o encontro, né, que Bhaktisiddhanta tinha com Prabhupada, ele estimulou Prabhupada a escrever em inglês e falar sobre Krishna na língua inglesa para os ocidentais. Prabhupada aceitou essa ordem como se fosse a sua vida e alma, né? Então, desde o primeiro encontro, seu mestre já o convencera a dedicar sua vida à difusão do conhecimento védico em inglês para cumprir a previsão de Sri Chaitanya de 500 anos atrás. Então, Chaitanya Mahaprabhu, no século XV, já tinha dito Priti Vriti Asejata Nagaradi Grama Sarvata Pracharahaibi Moranama. Ele dizia que em todas as vilas e cidades o canto do mantra Hare Krishna ia ser ouvido e cantado. Então, Prabhupada, ele confiou nessa predição e confiou na ordem do seu mestre e veio para o Ocidente. Tá? Ele chegou aqui no Ocidente no ano de 65, num navio de carga, nem era um navio de passageiros de luxo, era um navio, pegou carona nesse navio com $8 no bolso e um baú com livros, tá? E só depois de quase um ano de grande dificuldade ele fundou a ISKCON, né, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna,
e em julho de 1966. Até o dia 14 de novembro de 77, antes de partir deste mundo, ele dirigiu, né, a sua sociedade, a ISKCON. Ele viu a ISKCON crescer, tornando-se uma confederação mundial de mais de 100 ashramas, templos, escolas, institutos e comunidades rurais. Inspirou a construção de vários templos e centros culturais por todo o mundo. Porém, a contribuição mais significativa de Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, foram os seus livros, tá bom? Uma verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védica, traduzida em mais de 50 idiomas, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam um livro chamado, tem a foto aí, a capa de um, chama Srila Prabhupada Lilamrita. É muito interessante, tá? O autor foi Satsvarupa Das Goswami. Essa coleção de livros, ela é gradual desde o nascimento de Prabhupada na Índia, depois é quando ele chega no Ocidente, o livro chamando o volume da Índia chama-se Toda uma Vida de Preparação. Quando ele chega no Ocidente, tem um livro chamado Plantando a Semente, aí vai, né, se desenvolvendo até o momento que Prabhupada sai do planeta. Muito emocionante, muito instigante a leitura. A gente consegue entrar dentro daquele mundo da década de 60, movimento underground, né? Era um momento difícil. Prabhupada, ele podia fazer como muitos mestres faziam, chegavam nos Estados Unidos, iam para os bairros mais ricos dar aula de yoga. Não, Prabhupada foi para o local mais pobre, que era o Bowery, né? Ali em Nova York, a Segunda Avenida. Hoje ali no Manhattan é um lugar turístico, bonito, né? Mas é completamente diferente do que a gente via na década de 60. Né? Ali era o antro, né? O point das drogas, principalmente LSD e drogas assim, psicodélicas. Se via muitos jovens, né, morrendo de overdose, e Prabhupada naquele momento ele começou o seu movimento com esses hippies que acreditavam, né? Tinham hippies muito inteligentes, porque o hippie naquela época ele vinha de famílias muito nobres, famílias aristocráticas, que estavam frustradas, né? Esses jovens estavam frustrados com a vida materialista. Então eles defendiam a ideia, né, da vida espiritual por meio das drogas. Porém, Prabhupada, como foi aceito até mesmo pelo líder assim, psicodélico, pelo líder intelectual da época chamado Allen Ginsberg, esse Allen Ginsberg definiu Prabhupada como sendo uma nova marca de homem santo que veio trazer uma nova expansão de consciência, que era mais barata que o baseado, mais doce que o ácido e fazia efeito sem pó. Então Prabhupada conseguia convencer esses jovens hippies, drogados, a abandonar todos os vícios e simplesmente por cantar o Mahamantra Hare Krishna nos parques. E depois que começou a aparecer os templos, né, esses jovens conseguiam abandonar todos os seus maus hábitos, se dedicar à prática do mantra yoga e do estudo da filosofia e elevar a sua consciência e mudar completamente o seu modo de vida. Nós somos muito gratos, né, a Srila Prabhupada, e estamos aqui nesse curso por causa dele. E ele vai ser sempre citado como um dos fundamentos, né, principais da nossa escola de Bhakti. Porque ele ensinou pelo seu exemplo pessoal. Muito obrigado, gente. Então, vamos aguardar aqui suas perguntas, suas exposições. E muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade que temos de compartilhar esse conhecimento do nosso mestre Srila Prabhupada e do meu mestre Hidayananda Maharaj Acharya Deva. Hare Krishna.
Namayo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Swami